Glória a Deus, boa noite aos irmãos. Boa noite aos irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém. Pode tomar o seu assento. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 5, a partir do versículo de número 17. Semana passada, o pastor propôs às quinta-feira começar uma temática acerca dos milagres de Jesus, uma série de ministrações, de mensagens, e hoje eu quero falar de um milagre. Lucas capítulo 5, versículo de número 17. Você que encontrou, diz amém. Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado: E aconteceu que em um certo dia, enquanto ele estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava presente para curá-los. E eis que uns homens traziam em uma maca ou em uma cama um homem paralítico, e eles buscavam meios de levá-lo e colocá-lo diante dele. E eles, não encontrando um caminho pelo qual pudessem levá-lo, por causa da multidão, subiram ao telhado, desceram-no por entre as telhas, com a sua maca, para o meio de diante de Jesus. E ele, vendo a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te foram ou estão perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a argumentar, dizendo: Quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Mas quando Jesus percebeu seus pensamentos, ele respondendo disse-lhe: O que argumentai em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Os teus pecados foram perdoados, ou dizer-te: Levanta-te e anda? Mas para que possais saber que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: Digo-te, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. E imediatamente, levantando-se diante deles e tomando o leito em que estivera deitado, partiu para a sua própria casa, glorificando a Deus. E todos ficaram perplexos e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje nós vimos coisas estranhas. Amém? Glória a Jesus. Queridos, Igreja do Senhor Jesus, noiva do Cordeiro, eleitos e eleitas de Deus. O capítulo 5 do Evangelho de São Lucas é um capítulo conhecido por todos nós, pois nós sabemos que a porta de entrada deste capítulo é acerca da grande pesca maravilhosa. O capítulo 5 do Evangelho de São Lucas é um capítulo que relata uma passagem conhecida por todos nós, acerca desse grande milagre que Jesus fizera, o paralítico de Cafarnaum. É tão interessante, irmão, acerca das séries, das ministrações, ou das mensagens, ou dos milagres que Jesus fez. Eu acredito que vale a pena a ressalva. Quando Jesus, irmão, ele realizava um milagre,
ele realizava um sinal, nós precisamos entender que a finalidade de Cristo sempre foi buscar a glória de seu Pai. Repito, a finalidade central de Jesus, quando ele realizava um milagre, era buscar a glória, era glorificar, era exaltar a pessoa de seu Pai. E eu já quero aqui abrir um parênteses. Se porventura você vê aí nas televisões, ou se você vê em qualquer lugar, os milagreiros de plantões que, entre aspas, realizam os milagres e traz a glória para si, você pode ter certeza, isso não provém de Deus. Porque todos aqueles que são usados por Deus para orar, para manifestar a presença, a glória de Deus, o seu objetivo sempre será glorificar a pessoa de Jesus. Jesus, quando realizava um milagre, a primeira coisa que ele fazia era sair pela tangente. Jesus, quando realizava um milagre, a primeira coisa que ele almejava era se retirar. Os milagreiros de plantões hoje, quando, entre aspas, realiza o milagre, a primeira coisa que eles querem é que o seu nome seja jogado na mídia. A primeira coisa que eles querem é que o seu nome seja anunciado nas redes de comunicações. Mas Jesus não. Jesus, quando realizava o milagre, a primeira coisa que ele fazia era querer ficar em secreto com seu Pai. Porque o objetivo de Jesus é buscar a glória de Deus. Nós precisamos entender que a sua finalidade, a minha finalidade, é buscar a glória de Deus, para que o nome do Senhor possa ser exaltado e engrandecido. Isso é tão verdade, que nós vamos ver que o que vai preceder, pastor Marcel, esse grande milagre que Jesus vai realizar, é a oração. Se nós formos ler versículos anteriores, nós vamos ver, a Bíblia vai dizer que grandes multidões, ou seja, não era uma, era várias multidões, se ajuntavam, primeiro, para ouvir Jesus, ou seja, para serem ensinados por Jesus. Segundo, se juntavam para serem curados por Ele. Por Ele quem? Pela pessoa de Jesus, pois Ele é o dono do milagre. Sim, e diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que quando a multidão se ajuntava, quando as grandes multidões vinham, o que Jesus fazia não era subir no púlpito para pregar, não. Quando as multidões, quando a sua fama estava sendo propagada, anunciada em Cafarnaum, aonde é o seu reduto, aonde é o seu quartel general, aonde Jesus realizou vários milagres. Jesus, quando as multidões se aproximam deles, diz a Bíblia que Jesus vai para o deserto, porque Jesus entende que ele só está preparado para falar às pessoas se primeiro ele estiver falando ao Pai. Sabe qual é o nosso grande problema, irmão? É que nós queremos primeiro falar às pessoas, em vez de primeiro falar com Deus. Queremos falar de milagres, queremos falar de ensinos, queremos dar a nossa opinião, queremos falar o que nós achamos, queremos falar o que nós pensamos, mas nós esquecemos de estar em secreto com Deus. Irmão, isso é muito contraditório, porque Jesus deixa a multidão e vai para o deserto para orar. Isso é muito contraditório, porque quem prega sabe, irmão, é muito bom pregar para uma multidão.
É muito bom você subir numa tribuna e a igreja estiver lotada. Oh, glória ao nome de Jesus. É muito bom você ir pregar no congresso e a igreja cheia, e a igreja abarrotada. Irmão, o coração do pregador se enche. Mas Jesus não. Jesus deixava a fama, Jesus deixava as grandes multidões, e diz a Bíblia que ele iria para o deserto para poder orar. E diz a Bíblia que enquanto ele orava, diz a Bíblia que mais pessoas se ajuntavam, mais pessoas se reuniam para ouvir e para serem ministradas por ele, para ser curada por ele. E diz a Bíblia que Jesus fazia isso tudo no poder do Senhor. Tudo porque ele orava, tudo porque ele queria ter um momento, ele queria ter um particular com Deus. Nós precisamos entender uma coisa aqui: nós só viveremos milagres, ou seja, os milagres de Deus só irão atingir as nossas vidas se nós, em primeiro lugar, querermos estar com Ele. O nosso grande problema, irmão, é que nós queremos holofotes, nós queremos estar em lugar de destaque. Nós queremos, irmãos, que o nosso nome esteja na mídia. Ah, é porque o pastor de tal. Ah, é porque o pregador. Irmão, não é o pregador, irmão, não é o pastor Marcel, não é o pastor Ébito, é a pessoa de Jesus que realiza. Ei, nós precisamos entender que a nossa vida, a honra que vem sobre nós, precisa estar centrada na pessoa de Jesus. Precisamos parar de trazer a glória para nós. Precisamos parar de trazer os aplausos para nós. Precisamos parar de trazer a responsabilidade toda para nós e lançarmos aos pés de Jesus. Ei, se você quer viver um milagre da parte de Deus, começa a se colocar aos pés de Jesus, pois Ele tem milagre para a minha vida, pois Ele tem milagre para a sua vida, Ele tem milagre para a sua casa. E sabe qual é o maior milagre, irmão? Para mim, particularmente falando, o maior milagre para mim foi ter Jesus ter se feito homem. Irmão, eu fico tentando imaginar isso. Deus se diminuindo, Deus se esvaziando, pastor, e se vestir dessa carcaça caída. O maior milagre, irmão, que eu já vi na Bíblia Sagrada se encontra em Filipenses capítulo 2. Pois sendo Ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O segundo maior milagre para mim é quando Deus pega a minha vida, é quando Deus pega a sua vida. Nós que éramos por natureza inimigos de Deus, nós que outrora ou até hoje merecemos o inferno, mas Deus, com a sua infinita misericórdia, realizou um grande milagre, regenerando a minha vida, regenerando a sua vida e te dando graça para poder adorar, para poder gastar o tempo na presença dEle. O resto, irmão, é consequência. Até porque, quando nós lemos os evangelhos, nós vamos ver que Jesus, irmão, nunca saiu em momento nenhum para fazer milagre. Era automático. Você sempre vai ler, e saindo Jesus a ensinar, alguém chegava, o milagre acontecia. Você vai ver nesse contexto, Jesus estava ensinando a grande multidão. Jesus estava ensinando aquele povo. Jesus agora estava em casa, e diz a Bíblia que vai ajuntar um povo, quem? Os escribas e os fariseus. E diz a Bíblia que por sua fama ser propagada, por ser anunciada, 4 homens vão ter uma grande atitude. Eles resolvem pegar um homem, eu não sei se eles eram amigos, pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que me chama a atenção é a atitude desses homens, de carregar um homem numa cama pela rua, e colocar no seu coração, de colocar ele aos pés de Jesus. Irmão, sabe por que a igreja parou de viver milagre? Ou sabe por que nós paramos de vivenciar milagres? É porque nós paramos de colocar as coisas aos pés de Jesus e começamos a colocar as coisas aos pés dos homens.
Sabe por que a igreja parou de viver, irmão, essas coisas grandes e maravilhosas? É porque nós não estamos mais confiando totalmente em Deus. Nós deixamos os pés de Jesus e queremos confiar unicamente aos pés dos homens. Nós não queremos mais depositar os nossos problemas, as nossas situações difíceis a Jesus. Nós queremos apresentar as redes sociais. Nós não temos mais a disposição ou a disponibilidade de ir aos pés de Jesus, não. Nós queremos ir aos pés dos homens. Eu quero dar um tema nessa mensagem: o milagre está a caminho. Primeiro, quanto que o milagre está a caminho? Primeiro ponto: quando há pessoas dispostas a levar pessoas até Jesus. Como eu disse, o maior milagre, irmão, é ver pessoas nascendo de novo, é ver pessoas regeneradas. Irmão, porque não adianta nada o cara orar, o cara levantar da cadeira de rodas, expelir o câncer, mas não nascer de novo. O que adianta, irmão? O cara ir com saúde para o inferno. O milagre só está a caminho, pastor Marcel, quando a igreja estiver pessoa disposta a levar até Jesus. Esses homens tiveram uma grande disposição de levar aquele homem a ter aos pés de Jesus. E sabe o que eu acho interessante? E sabe por que a igreja parou de viver milagre? E é o milagre da conversão, é o milagre do novo nascimento? É porque nós não queremos pregar mais. Irmão, vamos ser sinceros, nós estamos muito mundando para poder pregar Cristo. Falamos de tudo, mas não falamos de Jesus mais. Falamos do Flamengo, falamos da final da Champions League, falamos do sapato do irmão, falamos do sapato da irmã, do terno do pastor, falamos da palavra errada que o pregador usou, falamos da irmã que errou a nota na hora do louvor, falamos da gravata do cicrano, falamos da barriga do fulano, falamos do problema no trabalho, falamos do problema de casa, mas não queremos falar de Jesus. Um dia eu fui repreendido, irmão, pelo Espírito Santo. Eu estava no meu trabalho, irmão. Eu fiquei quase umas 4 horas, eu e um rapaz trabalhando junto num lugar só. E eu estava em cima empilhando caixas. Aí ele vinha, trazia, eu vinha e empilhava. E conversa vai, conversa vem. Aí o Espírito Santo falou assim comigo: Marcos Paulo, se fosse alguns anos atrás, você já tinha pregado Jesus para esse rapaz muito tempo. Marcos Paulo, se fosse alguns anos atrás, você já estava tentando enfiar Jesus pela goela desse rapaz, mas agora não, você está carnal demais. E queremos viver um milagre, mas não queremos se disponibilizar para levar pessoas até Jesus. Você quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você gastou o tempo pregando para alguém? Não. Vamos diminuir um pouquinho. Qual foi a última vez que você leu um versículo da Bíblia para alguém? O problema é que nós não lemos nem para nós mesmos, né? Como é que nós vamos ler para os outros? E queremos viver milagre. Irmão, isso é muito contraditório. Jesus disse em Marcos 16:15: ide por todo mundo e pregai Irmão, Romanos capítulo 1, versículo 16 vai dizer: porque não me envergonho porque é o poder. Irmão, não existe milagre, não existe poder sem o evangelho. Ah, mas você viu lá, o cara tem um monte de cadeira de roda guardada, tem um monte de amuleto. Se não tem um evangelho, não é milagre, é qualquer coisa, não é milagre. Ah, mas você viu lá, o câncer foi expelido, você viu lá, o paralítico andou. Mas se não tem Bíblia, se não tem o evangelho, não é milagre. Porque Paulo vai dizer aos romanos que o evangelho é o poder de Deus. Para quê, Marcos Paulo?
para a salvação de todo aquele que nele crê. Quem não se lembra, irmão, de Atos dos Apóstolos, quando Filipe vai ganhar Samaria, diz a Bíblia que após Filipe ter ganhado Samaria, o Espírito de Deus tomou Filipe e levou ele para o deserto, e diz a Bíblia que um eunuco de Candace, um eunuco importante, que estava em Jerusalém, que subiu para adorar, diz a Bíblia que ele estava lendo a passagem de Isaías capítulo 53, e diz a Bíblia que ele lia, mas não entendia. Filipe está correndo, irmão, no deserto, é uma carruagem de cavalo, e Filipe correndo, e ele pergunta: você entende o que você lê? Aí sabe qual vai ser a resposta do eunuco? Como saberei eu se não há quem pregue? A igreja precisa voltar para o ensinamento, a igreja precisa voltar para a doutrina. Se queremos ver milagre, precisamos voltar para a palavra de Deus, pois o Evangelho é o poder de Deus. Irmão, eu acho lindo, pastor Marcel, porque os apóstolos, se você ler os evangelhos, quem já leu os evangelhos todos aqui, você nunca vai ver Pedro pedindo milagre, sim ou não? Eu nunca vi João pedindo milagre, irmão. Eu nunca vi nenhum dos apóstolos pedindo milagre. Mas sabe o que eu acho interessante? É que em Atos dos Apóstolos, os mesmos apóstolos que nunca pediram milagre para Jesus, são os mesmos que mais vai viver milagre na sua vida. Sabe o que os discípulos pediam para Jesus? Senhor, ensina-nos a orar. Sabe o que os discípulos pediam para Jesus? Jesus contava uma parábola, eles não entendiam, eles chamavam Jesus: Jesus, senta aqui, eu quero aprender, eu preciso aprender. Eles nunca pediram milagre, mas em Atos você vai ver Pedro realizando sinais, prodígios e maravilhas. Você vai ver Pedro na porta formosa, Pedro e João subindo para o quê? Para orar. E diz a Bíblia que havia ali um homem que havia mais de 40 anos. Ele vai dizer o seguinte para ele: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. É os discípulos que nunca clamaram por milagre, são esses que mais vai vivenciar milagre. Em 1 Coríntios 1:18 vai dizer o seguinte: porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu vou repetir: se a igreja quer viver poder, precisamos voltar ao Evangelho da cruz de Cristo. Marcos Paulo, a opinião sua? Não, irmão, porque a minha opinião não vale de nada. O que vale é o que a Bíblia diz, ponto final. Ah não, mas fulano falou. Ah não, mas fulano deu a sua opinião. Fulano usou a Bíblia? Não, então não vale de nada. Então, o primeiro ponto: o milagre só está a caminho quando há pessoa disposta a levar até Jesus. E a única forma de fazer isso é pregando o que, irmão? O Evangelho. A igreja parou de pregar o Evangelho, irmão. Você não vê mais nas escolas pregando, os jovens pregando. Irmão, eu lembro quando os meninos do morro se converteu, o Breno. Tinha uma galera, irmão, eles subiram em cima da mesa, eles pararam o recreio e começaram a pregar o Evangelho. Irmão, não se vê isso mais, porque somos carnais demais, temos vergonha. Eu não preciso de falar tanto de Jesus mais, não, porque agora, as coisas agora mudaram, irmão. Não mudou não, a Bíblia é a mesma. Segundo ponto: o milagre está a caminho quando eu tenho determinação, quando eu tenho um foco, quando eu traço uma
meta. O que aqueles homens fizeram? Eles olharam para a situação daquele moço, eles falaram: nós iremos levar ele até Jesus. Eles tiveram uma visão, pastor Marcelo. Nós precisamos de qualquer maneira levar eles até quem? Até Jesus. Nós precisamos ter um foco, irmão. Nós precisamos traçar uma meta. Mas o grande problema é que nós estamos perdendo o foco de Jesus. As coisas dessa vida estão tirando o nosso foco. As coisas do mundo, a carnalidade, o pecado está tirando o nosso foco da pessoa de Jesus. A igreja precisa focalizar na pessoa de Jesus, porque se você focalizar em mim, se você focalizar nesse irmão do seu lado, você vai parar. Mas quando você focaliza em Jesus, você prossegue, você continua caminhando. E tem mais. A determinação que eles vão usar não é para eles, é para outros. E o que eu acho interessante é que quando eles traçam uma meta, quando eles traçam um objetivo, algumas barreiras vão se levantar. Primeiro, o peso do paralítico é uma barreira para eles. Segundo, o meio de transporte, pastor, era uma barreira, era um empecilho para eles, porque não tinha ambulância na época. Irmão, uma coisa é eu ficar sabendo que Jesus está lá no Monte Verde, ligar para a ambulância vir pegar eu e levar para lá, é diferente. Terceiro, a multidão não abriu espaço para eles. Quarto, ter que subir ao terraço ou ao telhado era uma barreira, irmão, porque eles estão subindo com um homem na cama, não é um homem sozinho, não. Agora eu não sei, irmão, você imagina, vamos supor que desses 4 homens, um deles tivesse assim o meu físico bem fraco, não ia. Tinha que chamar o Daniel, o João Pedro, o pastor Marcel, o pastor Revo também não, o Big. É uns caras que dá, irmão, mas vamos supor, mas você imagina, irmão. Era uma dificuldade para eles. Quinta barreira, eles tinham que, depois de ter subido ao telhado, eles tinham que remover a telha com o paralítico em cima do telhado. Sexto, eles tinham que descer o paralítico no muque, não era que esses muque automáticos, não, irmão, era o muque do braço. Só que com todos esses problemas, com todas essas dificuldades, eles disseram: nós precisamos levar ele até Jesus. A partir do momento que a igreja parar de olhar para as dificuldades, a partir do momento que a igreja parar de olhar para os empecilhos, o milagre estará a caminho. O problema é que nós paramos muito rápido. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 58. Sedes, pois, firmes, sedes, pois, constantes e superabundantes na obra do Senhor, pois o vosso trabalho nele nunca será em vão. A igreja precisa ter um foco, a igreja precisa ter uma meta. Filipenses capítulo 3, versículo 12, Paulo, quando vai dar a sua biografia, ele vai dizer o seguinte no versículo 12: não que eu já tenho alcançado tudo, mas prossigo para quem? Para Cristo, que é o prêmio, Ele é o nosso prêmio, Cristo é a nossa premiação final, meu querido. A Laura está dando glória lá atrás. Terceiro ponto, o milagre está a caminho, quando eu uso de misericórdia para com os outros. Esse é um grande problema, irmão. Sabe por que nós paramos de ver ou vivenciar milagres? É porque nós não somos misericordiosos mais. Nós vamos observar que eles têm uma meta, eles têm um foco. E é interessante, irmão, que essa meta que esses 4 homens traçam,
não é para beneficiar sua própria vida, pastor, mas é para beneficiar outros. E quando a igreja entende isso, irmão, um milagre está a caminho, quando nós colocamos no nosso coração de beneficiar outros, um grande milagre está a caminho. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 7, bem-aventurado os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Olha o versículo 20 comigo do capítulo 5, que interessante. E ele vendo a fé deles. Jesus vê a fé de quem, irmão? Do paralítico ou dos 4 homens? E essa fé, irmão, é uma fé que agrada a Deus, porque é uma fé que é acompanhada de misericórdia. Essa fé é uma fé que agrada a Deus, não é só uma fé que crê no milagre, pelo contrário, é uma fé que está totalmente focalizada em Deus, é uma fé que está totalmente focalizada em Jesus, é uma fé que está totalmente firmada, olhando para Jesus, e é uma fé que é acompanhada de misericórdia. Eu quero fazer uma pergunta para você, irmão. Você tem tido misericórdia das pessoas? E sabe qual é a melhor forma de manifestar misericórdia para com as pessoas? É pregando o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É tão interessante, irmão, que existem algumas passagens no Antigo Testamento que essa misericórdia é manifestada. Quem não se lembra? No livro do Êxodo, no capítulo 32, quando Moisés sobe ao monte Horebe, que diz a Bíblia que lá ele se detém, porque Deus havia reservado aquele momento para dar a tábua, sim, e diz a Bíblia que ao passar 40 dias, o povo já não está mais se aguentando. No livro do Êxodo, capítulo 32, diz a Bíblia que eles vão chamar Arão, e eles vão dizer: Arão, o negócio é o seguinte, Arão, esse Moisés, ele morreu, esse Moisés não voltará mais, prepara para nós um Deus, prepara para nós um Deus, para que nos guie, para que nos leve pelo deserto. Você conhece a história, irmão, diz a Bíblia, que Arão manda pedir os pingentes de ouro, os pingentes de prata, os pingentes de bronze, e diz a Bíblia que ele joga no fogo, e dali vai sair o bezerro de ouro levantado no deserto, e diz a Bíblia que quando lá em cima, Deus vê aquela situação, Deus diz para Moisés: Moisés, desce depressa. Por que, Moisés? Porque o povo que você tirou da terra do Egito, eles me abandonaram, eles levantaram deuses estranhos. Diz a Bíblia que a ira de Deus se acende, e o desejo de Deus é destruir, aniquilar, acabar com o povo. Mas sabe o que eu acho interessante? É a oração de Moisés. Mediante a ira de Deus, se você ler na sua casa, Êxodo capítulo 32, e o versículo de número 10, Deus vai fazer uma promessa para Moisés, pastor Marcel, e Deus vai falar o seguinte: Moisés, eu vou matar esse povo, eu vou aniquilar esse povo, e Deus olha para Moisés e fala: Moisés, e de ti eu farei uma grande nação. Aí eu fiquei pensando, peraí, Deus fez essa promessa lá em Gênesis capítulo 12 para Abraão. O que Deus disse para Abraão? Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, porque de ti eu farei uma grande nação. Irmão, olha o que Deus está dizendo para Moisés: Moisés, não haverá mais Deus de Abraão, não haverá mais Deus de Isaac, não haverá mais Deus de Jacó, agora é a partir de ti que a linhagem vai continuar. Aí sabe qual vai ser a oração de Moisés, mediante essa promessa de Deus? Deus, se o Senhor não perdoar este povo, risca
o meu nome do livro. Irmão, se a igreja quer viver milagre, nós precisamos começar a ter misericórdia das pessoas. Deus está dizendo: Moisés, a igreja lá no ano de 2022 não vai mais pregar o Deus de Abraão, não vai mais pregar o Deus de Isaac, não vai mais pregar o Deus de Jacó. Agora o Marcos Paulo vai estar lá pregando sobre o Deus de Moisés e pronto. Mas Moisés está orando: Deus, se o Senhor não perdoar este povo, risca o meu nome. Sabe o que eu acho interessante, irmão? É quem já viveu esse milagre de receber a misericórdia, quem já viveu esse milagre de receber a bondade, a graça, o amor de Deus. Ele não quer ficar só para si não, ele quer passar para outro, ele quer transferir para outro este amor, ele quer passar para outro essa misericórdia, ele quer passar para outro essa bondade de Deus. Precisamos aprender isso, irmãos. Jesus vê a fé daqueles homens, que agrada pela atitude que eles têm de sair de casa, deixar a sua família, para levar um homem a ter os pés dele. Último lugar, o milagre só estará a caminho quando a igreja trabalhar em conjunto, em unidade. Pastor, porque imagina, é uma cama, pastor. Imagine se da beirada da direita puxa para outro lado e o outro para outro lado. Como é que eles iriam chegar até Jesus, pastor? Nunca. Vou repetir: um milagre está a caminho quando a igreja trabalha em conjunto, em unidade. E aqui eu encerro. Neemias, capítulo 4, versículo 16, vai dizer que o muro que estavam fendidos, que estavam destruídos em Jerusalém, eles foram erguidos até a metade, quando o povo se uniu e trabalhou para que o muro fosse levantado. Sabe o que eu aprendo, irmão? Nós não podemos mudar a mensagem, nunca. A mensagem é uma só, cristocêntrica. A mensagem é uma só, o evangelho é o suficiente. Irmão, mas nós precisamos mudar a estratégia, irmão. Porque às vezes, pastor, vai ser preciso de subir no telhado. E aí? Nós estamos dispostos? Vai ter dia, irmão, que talvez vai ser preciso, irmão, você ficar horas e horas no telefone com a pessoa. Aí sabe qual é o final, o desfecho desta mensagem? Eles levam o homem até Jesus, e diz a Bíblia que Jesus olha para aquele homem e diz o quê? Os teus pecados estão? Sabe por quê? A maior enfermidade da humanidade não é física, é espiritual. Vou repetir: a maior enfermidade da humanidade não é física, é espiritual. A maior enfermidade que o homem tem, sabe qual que é? É a separação. O que Paulo vai dizer? Que todos pecaram e todos foram destituídos, lançados fora da glória de Deus. E sabe o que eu acho interessante? É que Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a minha vida para poder levar pessoas até Ele, para reconciliar essa amizade novamente. Aí sabe o que eu acho interessante? É que quando tudo isso está acontecendo, tem os murmuradores, tem os apontadores, que não faz, mas critica, que não vai, mas aponta, que não pega, mas critica quem pega, que não prega, mas critica quem prega. Aí tem os murmuradores, irmãos, que murmura porque aponta quem tem coragem de falar, aponta quem tem coragem de botar a cara para bater. Aí Deus olha para o coração deles
E eles estão murmurando, dizendo: quem é este homem para perdoar pecado? Pois só Deus pode perdoar pecados. E não sabia eles que estavam diante de Deus. Aí Jesus, conhecendo o coração deles, vai dizer o seguinte: olha, já que vocês estão fazendo confusão, deixa eu fazer um trocadilho. O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, dizer: paralítico, levanta aí. Aí Jesus vai olhar para o paralítico e vai dizer o seguinte: paralítico, o negócio é o seguinte, levanta aí. Aí sabe o que eu acho interessante? É que o milagre, ele está a caminho quando nós obedecemos a ordem de Deus. Sabe por quê, irmão, você não está vivendo um milagre lá na sua casa, de convenção? É porque você quebra princípio. Deus diz para amar e nós não amamos. Deus diz para cuidar do esposo e nós não cuidamos, ou da esposa. Deus diz para cuidar dos filhos e nós não cuidamos. Sabe por que você não está vivendo lá um milagre na sua casa de convenção? É porque você compra o melhor celular para o seu filho, mas não tem coragem de comprar uma Bíblia para ele. Irmão, eu li uma frase esses dias que mexeu comigo, porque a minha maior criticadora é minha esposa, irmão. Porque depois de Deus, depois de mim, quem mais me conhece é ela. E quando eu estou ruim na oração, ela fala: você já orou mais, hein? Aí teve um dia que eu abri o Instagram, pastor, e vi uma frase que diz o seguinte: um homem que não ora em casa deveria ser proibido de orar na igreja, para a família dos outros. Porque tem gente que quer orar aqui, irmão. Tem gente que quer ver o milagre aqui, mas não faz nada para ver o milagre na sua casa. Tem gente que quer ver o casamento dos outros sendo restaurado, mas não faz nada para ter o seu casamento restaurado. Tem gente que quer que os filhos dos outros se convertam, mas não faz nada para o filho dele se converter. Tem gente que quer ver a esposa dos outros bem, mas não faz nada para ver sua esposa bem, e vice-versa, irmãos. Aí queremos chegar aqui, estamos vivendo um milagre, hipocrisia, mentira, porque o milagre começa dentro da minha casa, e o milagre começa não é quando as coisas estão bem, não. O milagre começa quando a minha casa está vivenciando ou vivendo o propósito, a vontade de Deus. Mediante as críticas, mediante os apontes, ele levanta, ele toma a sua casa, a sua cama, e sabe o que ele faz? Ele aponta para Deus e glorifica quem? A Deus. A gente tem um erro muito grande. Primeiro a gente quer falar do pastor, primeiro quer falar da igreja. Não, porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa, CNPJ vai ficar, tá? Naquele grande dia o que vai valer é o seu CPF, né? O CNPJ da Igreja Batista e Viver, não. Não se agarra com o CNPJ, não. Que naquele grande dia, Deus não vai pedir CNPJ, Deus vai pedir CPF. Ele levanta, ele glorifica a Deus. E diz a Bíblia que a multidão que ele estava fica atônita. Eles ficam espantados. Por quê? Primeiro, Jesus perdoou os pecados dele. Segundo, curou aquele paralítico, ele levantou e saiu andando para a glória de Deus. Fica sobre os seus pés. Que possamos, irmãos, estar à espera de um milagre. Que possamos viver um milagre. E esse maior milagre é eu nascer de novo. O maior milagre é eu poder ouvir de Jesus: vinde a mim, bendito de... Você imagina, irmão, carioca, o cara não foi curado da cadeira de roda, não foi, mas naquele grande dia ele vai ouvir o seguinte: vinde a mim, de cadeira de roda. Ele não vai estar mais de cadeira, por quê? Porque lá no céu não haverá isso. Aí você imagina aquele, pá, cheio de saúde. Apartai-vos de mim, porque eu não vos te conheço. Porque o maior milagre que podemos viver é ser conhecido de Deus. Vou repetir, o maior milagre que a igreja pode viver é ser reconhecida de Deus. É Deus dizer: eu conheço ele, eu conheço ela, eu sei por onde ele anda, eu sei o que ele fala, olha como ele anda, olha como ele agrada. Você não se lembra, irmão, que Deus disse de Jó? Olha o meu servo, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus, eu te glorifico e te exalto.
Eu te exalto, Deus, pois o Senhor é bom e a tua misericórdia, ela dura para sempre. Eu te agradeço, Deus, porque nós não estamos aqui em busca de milagre, pois já estamos experimentando o maior milagre, que é o novo nascimento. Deus, eu sei, Pai, que se o Senhor quiser fazer, eu creio que o Senhor pode ressuscitar. Eu creio que o Senhor pode levantar paralíticos e expelir câncer. Eu creio, Deus. Mas eu também creio, Pai, que se o Senhor não quiser fazer, o Senhor não vai fazer. Mas a nossa fé não está firmada se o Senhor faz ou não. A nossa fé está firmada na pessoa do Senhor. A nossa fé está firmada na maior esperança da igreja, que é o arrebatamento, que é a glória futura. Ó Deus, ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja a viver esse grande milagre que é o novo nascimento dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua família. Que possamos, meu Deus, ver pessoas nascendo de novo. Que possamos, ó Deus, passar a ver pessoas se convertendo de fato e de verdade. Deus, eu bem sei, meu Pai, como o Senhor fez lá atrás. O Senhor não está preocupado com a multidão, porque a multidão, o Senhor não impressiona o Senhor. A multidão impressiona o homem. Não, Deus, que possamos somente focalizar, que possamos somente olhar para o Senhor, que é o autor, que é o consumador da nossa fé. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, pois precisamos de ti. Que possamos, ó Deus, buscar somente a tua glória, a tua vontade, o teu propósito, para que possamos, meu Deus, glorificar o teu nome, pois essa é, ó Deus, a finalidade central do homem: glorificar a Deus e regozijar-se para sempre no Senhor. Pai, nós te agradecemos e te glorificamos por esse grande milagre, que é poder participar da mesa e do corpo do Senhor. E se você viveu esse milagre, aplaude a Ele bem forte, porque Ele merece. Amém, amados, glória a Deus. Quantos foram abençoados com essa palavra? Eu acho que ficou bem claro